natural é o 0. Beleza. Depois o 1, depois o 2, depois o 3. E os cabas não tinham nada para fazer da vida, gente. Eu acho que ele pensou assim, rapaz, é impressionante. Se eu tiver 4 galinhas, eu consigo dividir entre eu e o meu irmão. Ele fica com 2, eu fico com 2. Agora, se eu tiver 5 galinhas, eu dou 2 para ele, pego 2 para mim e fica uma, que se eu quiser eu vou ter que cortar ela no meio. Vixe! Então tem número que dá para dividir por 2 e tem número que não dá para dividir por 2. Esses números que dão para dividir por 2 são chamados de números... Vai, alguém? Alguém? Quero ouvir uma voz. O número que não dá para dividir por 2, qual é o nome dele? Ímpar, gente. É isso aí. Se o número der para dividir por 2, ele vai ser par. Divide por 2. E quando que ele vai ser ímpar? Quando ele não divide por 2. Então vai falar, professor, mas isso é muito fácil. Se eu perguntar agora quem é o primeiro número par. Primeiro número par. Vai. Primeiro número par. Vai. Não é 0? Aí vocês se decidam aí, vocês dois. 0 ou 2? 0. Quero voltar no 0. Fazer uma votação aí. 0. O primeiro número par é 0. Aí tu fala, professor, mas 0 dá pra dividir por 2? Claro que dá. É divórcio de pobre. Não tem nada e divide por 2. Não dá em nada, né? 0 dá sim pra dividir por 2. Professor, então tem número que é par e tem número que é ímpar. Será que eu posso afirmar que todo número que não é par é ímpar? E aí? Todo número que não for par será ímpar, gente? Sim. Sim, sim. São conjuntos excludentes e complementares. Se eu juntar os pares com os ímpares, dará todo o conjunto dos números naturais. Eles são conjuntos disjuntos, matematicamente falando, porque eles não possuem elementos em comum. Afinal, não tem como existir um número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Não tem como. Show? Então, olha só. Tem número que é par, tem número que é ímpar. Certo? Todo número ou é par ou é ímpar, desde que ele seja natural. Isso também será aplicado, gente, ao conjunto dos números inteiros, tá? Então, por exemplo, o menos 2, ele é par? Sim, o menos 2 é um número par, só que ele é um número do conjunto dos inteiros, tá? Ainda não é esse mérito que nós queremos falar. Então, tem número que é par, tem número que é ímpar, por enquanto estava tranquilo. Até que chegou um doido e veio falar que tinha número que era primo. E aí eu pergunto dos senhores, o que é um número primo? Número primo. É um número que só dá pra dividir por ele mesmo e por 1. Faltou só uma palavra. Eu não sei nada. Vamos lá. Então, para nós, com o comentário das séries. A série disse assim, o número será primo se ele só der para dividir por ele mesmo e por 1. Então, vamos fazer um teste. O 1, ele é um número primo? Aí, peraí. O 1, dá para dividir 1 por 1? Dá. Ok. Bateu o primeiro requisito que a série falou. O 1, dá para dividir por ele mesmo, que é 1? Dá. Aí tu fala, beleza. Atendeu os dois requisitos. Então, aí a gente concluiria que 1 seria um número primo, de acordo com a tese apresentada pelas séries. Só que faltou uma coisinha, séries. Uma coisinha que tu não vai esquecer nunca mais na tua vida. Um número só será primo, gente, se ele possuir apenas 2 divisores. Mas a palavra que faltou no das séries é 2 divisores distintos. O 1 e ele mesmo. Então, o número para ser primo, gente, ele tem que ser divisível só por 1 e por ele mesmo. Então, o 1, ó, ele é divisível por 1 por ele mesmo, mas os dois divisores são iguais. Os dois são 1. Então, o 1 não é primo. Então, eu vou escrever bem aqui. Para um número ser primo, vou escrever bem aqui. Para que o número seja primo, oi? Divisível por 2 números diferentes. 1 e ele mesmo. Resumindo, é isso.
Então o número será primo se ele possuir apenas dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Então olha só, vou te dar um exemplo de número primo. O 7. O 7 ele só é divisível por 1 e por 7. O 7 só possui dois divisores. E esses dois divisores são distintos. Logo, o 7 será dito número primo. Se eu pegar o 5, o 5 ele é divisível por 1 e por 5. Logo, o 5 é um número primo. 1 e 5. Agora, professor, então quer dizer que todo número ímpar é primo? Não te falei isso, eu só peguei dois exemplos e já quis generalizar. Calma, muita calma nessa hora. Olha para o 9. O 9 ele é divisível por quanto? Por 1, por 3 e por 9. O 9 ele possui 3 divisores e para ser primo só pode possuir 2. Logo, nesse momento, concluímos que o 9, apesar de ser um número ímpar, ele não é primo. Ele não é primo. Professor, e o número que não for primo, como é que eu chamo ele? Alguém sabe? Fala aí, alguém para mim. Fala aí. Quem falou? Menino, esse menino é bom. Então, qual é o conceito de um número composto? De maneira grosseira e ignorante, mas didática, não é primo. A grosso modo, é isso. Tá, beleza. Grosso modo. Mas para toda regra existe uma exceção. A gente fala, professor, essa aqui não tem exceção, é realmente. A de cima, quem não é par é ímpar, quem não é ímpar é par. Mas aqui eu não posso dizer que quem não é primo é necessariamente composto. Porque a grande observação aqui é, observação, 0, 0, não é primo e não é composto. O 0, gente, ele é um número que ele nem é primo, nem é composto. Porque dá para dividir 0 por 0? Não é que não dá para dividir 0 por 0? Porque a gente aprendeu a vida inteira que não se pode dividir por 0. Então, todo número que não for primo será composto, desde que esse número não seja o 0. O 0 nem é primo, nem é composto. Outra grande observação. Já sabemos que nem todo número ímpar é primo. Nem todo número ímpar é primo. Com esta observação, eu te digo então que existe sim a possibilidade de um número ser ímpar e não ser primo. Que a gente deu um exemplo, que foi o 9, o 15, o 21 e assim vai. Ele é ímpar, mas não é primo. Mas será se eu posso dizer que todo primo é ímpar? Todo primo é ímpar. Eu sei que nem todo ímpar é primo. Mas será se eu posso dizer que todo primo é ímpar? Ou existe alguma exceção? Existe algum número que não seja ímpar, ou seja, que seja par, que seja primo? Existe esse número? Sim, o 2. O 2, muito bem. O 2 é o único, não tem outro, primo, par. Ou seja, par, primo, par. Então só existe um único número, gente, que ele é par e é primo, que é o 2. Todos os demais números primos são ímpares. Professor, coloca aqui alguns números primos para mim. O 2 é o primeiro, porque o 1 não é. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Depois, 25 não, 27 não, 29, 31, 33 não, 35 não, 37, 39 não, 41, 43, 47, 50, 49 não, 51 não, 53 sim, 55 não, 57 não, 57 é múltiplo de 3. Pronto. Por que eu botei até aqui, gente? Porque uma vez eu peguei uma lista com vários resultados da Mega Sena. E eu observei que nos sorteios da Mega Sena, grande parte dos sorteios, a maioria dos números sorteados são números primos. Só que olha quantos números primos tem até o 60 que aparece lá na Mega Sena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 números primos.
Ou seja, existem 16 números primos só lá no cartão da Mega Sena. E eu só posso escolher 6. Então, existe muitas, né? Para quem já entende de combinação, seria a combinação de 16 elementos para a escolha de 6. Então, já sabemos o que é número primo, já sabemos o que é número composto. Faltou um aqui? Faltou 59, realmente. Faltou 59, então faltou mais um, 17. Isso aí. Pronto. Então, já sabemos o que é número par, o que é número ímpar, o que é primo, o que é composto. Show de bola. Só que, professor, tu disse para mim que um número para ser par, ele tem que ser divisível por 2. Mas quando eu quiser saber se um número é divisível por 2, eu tenho que ir lá, dividir ele por 2 para saber se dá? Como é que eu sei, gente, que o número é divisível por 2? Só olhando para a cara dele, um número grandão, eu olho para ele e falo, esse número é divisível por 2? Tu fala, é. O que tu tem que olhar? Tu tem que olhar para a terminação dele. Ele só pode terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, um número, independente de qual ele seja, pode ser um número com um montoeiro de algarismo assim. Ó. Eu olhar para esse número, ele é par? Tu olha para o último algarismo. 5 é par? Não. Então, o número todo não é par. Tranquilo? Se fosse terminasse aqui num 4, aí tu ia falar, agora sim, agora ele é par porque termina em 4. Tranquilo, não tem nada de mais nisso. Então a gente já sabe quanto que o número será divisível por 2. Professor, e quando que eu sei que o número será divisível por 3? Vê se tu acha ali na sala da Francisca, bota máscara, um apagador. Pede dela. Quando que o número será divisível por 3? Por 3. Por 3. Tem uma regra, gente? A regra diz o seguinte, a soma dos algarismos também é o quê? Também é divisível por 3. Vou te mostrar. Vou dar um exemplo. 729. Será que 729 é um número divisível por 3? Olha o que tu vai fazer. Tu vai pegar os algarismos desse número e vai somar. 7 mais 2 mais 9. Isso aqui deu 18. 18 é divisível por 3, gente? 18 é divisível por 3. Logo, esse número aqui é divisível por 3. Vou te dar outro exemplo. Vou te dar 4, 7, 2, 1. Quanto é a soma dos algarismos ali? Ó? 4 mais 7 mais 2 mais 1. Somando tudo, 3, 10, 14. 14. Então, 14 não é divisível por 3. Então, esse número todo lá não é divisível por 3. Tranquilo? Professor, quando que um número será divisível por 4? 4 legal também. Quando eu quero saber se o número é divisível por 2, eu olho para o último algarismo. Só para o último. Quando eu quero saber se o número é divisível por 4, eu olho para o último e para o penúltimo. Vou te dar um exemplo. Esse número aqui, ó. 7.252. Eu quero saber se esse número é divisível ou não por 4. Eu vou pegar os dois últimos algarismos. Tá vendo? Os dois últimos. A minha pergunta é agora, 52 é divisível por 4? O 52 dá para dividir por 4? Dá. Dá ou não dá? 52 por 4, aqui ó. 52 dividido para 4. 5 para 4 dá 1, sobra 1, 12, 12 para 4, 3. Dá 13, né? Então 52 ele é divisível por 4. Logo, o 7.252 também é. Então é divisível por 4. Outro exemplo importante que tu tem que saber. Outro exemplo importantíssimo que tu tem que saber. Se eu te desse esse número aqui, ó. Aí tu fala, professor, peraí. 0, 0 é divisível por 4?
todo número que acabar em 00, gente, 2 zeros, ele é divisível por 4, tá? Então, ou os dois últimos são divisíveis por 4, ou ele termina em 00 para ser divisível por 4. Agora o mais difícil. Quando ele será divisível por 5, por exemplo? Quando que eu olho para o número e sei se ele é ou não divisível por 5. Eu só vou olhar para terminação. Então ele tem que terminar em 0 ou 5. Qualquer número que terminar em 0 ou 5 será divisível por 5. Professor, por que eu preciso saber disso? Está lá na tua questão e assim, ó. 720 dividido para 5. A gente fala, será se dá para dividir? O que eu vou falar? Dá sim, porque 720 é divisível por 5. E quanto é, professor? Não sei, mas eu sei que dá. E dá um número inteiro, tá? Tranquilo? Show de bola. Vou apagar isso aqui. Já sei o divisível por 2, por 3, por 4, por 5. Professor, tem como saber se o número é divisível por 6? Meu Deus, o apagador está arriscando. O apagador está arriscando mais do que o pincel. Como que eu olho para um número e digo se ele é ou não divisível por 5? Aqui, ó. Opa, divisível por 5 não, divisível por 6. Vou botar só mais divisível por 6 e por 10. E por 9 e por 10, tá. Divisível por 6. Quando que o número será divisível por 6? É assim. Para que o número seja divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e também divisível por 3. Ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu sei que o 6 é 2 vezes 3. E essa regra aqui, gente, vale para vários números. Por exemplo, quando que o número será divisível por 15? Quando ele for divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Porque 3 vezes 5 é 15, tá? Então, ó, eu vou te dar um número aqui, ó. 7, 2, 5, 4, 3. Esse número é divisível por 6? Aí tu fala, claro que não. Porque ele já furou no caso de ser divisível por 2, porque ele não é par. Então já não tem como ser divisível por 6. Pode até ser por 3 sozinho, mas por 6 não pode, porque ele já furou de cima. Agora eu vou botar outro. 7, 2, 5, 4, 3, 6. Mesmo número de cima, só piorado. Aí tu fala, peraí, professor, eu quero saber se ele é divisível por 6. Divisível por 6 tem que ser divisível por 2. Por 2 ele é. Então já deu o primeiro ok. Show. Divisível por 2 ele é, porque termina em 6. Mas será que ele é divisível por 3? Como é que eu vou saber se ele é divisível por 3? Somo os algarismos. 7 mais 2 mais 5 mais 4 mais 3 mais 6. Não sei quanto dá, mas tem que dar aqui, ó. Aqui dá 9, com mais 9, 18, com mais 9, 27. 27 é divisível por 3, professor, eu também não sei não. 2 mais 7, 9. É, agora deu. Então, ó. 9 é divisível por 3. Logo, esse número, gente, ele é tanto divisível por 2 como por 3. E se ele é divisível por 2 e por 3, ele será divisível por 6. Tranquilo? Quando que o número será divisível por 9? Um número será divisível por 9 é a mesma regra do 3 que a gente usou aqui, ó. Está relacionado à soma dos algarismos. A soma dos algarismos também será divisível por 3. Vou te dar um exemplo. 729 é divisível por 9? Tu vai chegar aqui e vai somar os algarismos. 7 mais 2 mais 9. Isso aqui dá 18. 18 é divisível por 9? Sim. Logo, esse número, ele é divisível por 9. Tranquilo? Divisível por 9, tranquilo. Agora o mais difícil que ninguém sabe, aqui ó, segredão, ninguém sabe disso aqui. Quando que o número será divisível por 10? O número será divisível por 10 quando ele terminar em 0. Terminou em 0, termina em 0. Tranquilo? Tranquilão? Terminou em 0, ele vai ser divisível por 10. Show de bola! Temos aqui divisibilidade por 6. O que nós estudamos aqui então, professor? Estudamos um negócio chamado de critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade. Por quê? Porque tem número que é divisível por outro e tem número que não é. Tipo assim,
tem 24 bombons. Eu quero dividir lá na minha casa, entre meus irmãos. Eu tenho quantos irmãos? 4. Não, 4 comigo. 24, vai dar para dividir para nós 4 de forma igual? Dá, porque 24 é divisível por 4. Mas se for lá na tua casa, onde tem 5, 24 vai dar para dividir por 5? Não, vai dar briga por bombom. Ou um fica com bombom a mais e fica com bombom a menos, porque 24 não é divisível por 5. Tranquilo? Vai ficar brigando por causa de bombom. Cada um pega um bombom, morde uma beira. Professor, mas 24 dividido para 5 dá 4,8. Me diz como é que a gente pega 4,8 bombom? Pega 4 bombom, pega um outro bombom, corta em 5 pedaços, dá um pedaço. Ah, não, vai ficar doido para dividir esse bombom. Beleza. Professor, então tem isso, né? Tem número que dá para dividir, tem número que não dá. Vou botar aqui o número 18, o número 36 e o número 27. Concordas comigo que o 18 possui alguns números que são capazes de dividi-lo, né? Existem alguns números que são capazes de dividir o 18. Qual é a certeza que eu tenho? Todo número será divisível por 1. E todo número será divisível por ele mesmo. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, exceto o 0. Só que, se for só esses dois, esse número será primo. Caso não seja isso, o que eu ia falar? Caso contrário, ele não será composto, será primo, né? Beleza. O 18, gente, só dá para dividir por 1 e por 18 ou existem outros números que dividem o 18? Eu vou pensar, o 18, professor, dá para dividir por 2, porque ele é par. O 18 dá para dividir por 3, porque eu sei da tabuada do 3 e lá estava o 18. Mas dá por 4? Por 4 não dá não. Dá por 5? 5 também não dá não. Dá por 6? Dá por 6, dá. Por 7 não dá. Por 8 não dá. Por 9? Por 9 dá. E o último é 18. Vou até tirar ele daqui e botar ele mais para lá pertinho dos outros. 18. Tranquilo? Então dizemos, gente, que o 18 ele é um número par. Que possui quantos divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores distintos. É um número composto. Afinal, ele possui mais que 2 divisores distintos. Tranquilo até aqui? Show. Como que eu sei, professor? Assim, se estão todos os divisores aqui. Tu vai fazer assim, ó. Tu vai multiplicar os extremos, ó. 1 vezes 18 dá o 18. 2 vezes 9 dá 18. 3 vezes 6 dá 18. Então tem que sempre bater. Se não bater de tu multiplicar os extremos e dar ali, é porque tá faltando gente. Show. O 36. O 36, eu já sei que é divisível por 1, afinal todo número é divisível por 1. Mas ele também é divisível por 2, porque ele é par. Ele é divisível por 3, porque eu sei que 36 é 3 caixas de Taipava, 3 vezes 12, não. É divisível por 4, porque é 4 vezes 9. É divisível por 5, não, por 5 não é, porque não termina nem em 0, nem em 5. É divisível por 6, porque eu sei que é 6 vezes 6. É divisível por 7, não, por 8 não, por 9 é, porque é 9 vezes 4. É divisível por 9, 10, 11, 12, por 12 ele é. Né? Quem mais? 18 e finalmente o 36. Professor, vamos fazer o teste para ver se estão todos aqui. Aqui, ó, multiplica os extremos. 1 vezes 36, 36. 2 vezes 18, 36. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 9, 36. Professor, esse 6 ficou sozinho. O que é que eu faço com ele? Multiplica ele por ele mesmo. 6 vezes 6, 36. Aqui deu certinho porque a quantidade de divisores era par. Aqui a quantidade de divisores foi ímpar. Dizemos então que o 36 possui 2, 4, 6, 8, 9 divisores distintos. O 27, professor, possui quantos divisores? O primeiro divisor do 27 é 1, mas depois é o 3, depois é o 9 e por último o 27. Eita, o 27 só possui 4 divisores. Só possui 4 divisores. Ó. Aqui, ó. 1, 3, 9, 27. 1 vezes 27, 27. 3 vezes 9, 27.
Tranquilo até aqui, galera? Fala alguém comigo aí. Fala que eu discuto. Que eu vou beber água. E aí? Alguém? Vou escolher. Vou olhar quem é que tá aqui. Muito bem, muito bem. Giovana, fiel escudeira. Olha aí o povo. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bom, muito bom. Podemos continuar. Ninguém quer falar? Né? Oi, Giovana. Oi, Giovana. Oi, grande aluna. Ah, tá. Eu pensei que tu tava naquele método que vocês usam na escola de manhã. Entra na sala virtual e vão merendar. E deixa o Léo do professor falando sozinho. Não, eu tenho que aprender matemática. Muito bem, eu também estou precisando aprender matemática. Então vamos lá. Olhando pra cá, gente, o que eu fiz aqui em cima? Olha como matemática é incrivelmente linda. Não é lindo, pô. Eu acho tudo isso muito lindo. Ah, eu vou virar a câmera pra cá porque eu preciso me ver. Não, a câmera não, o monitor. Vou virar, eu preciso estar me vendo. Né? Agora sim, agora eu estou me vendo. Pronto. Quando eu olho pra cá, gente, esses caras aqui são os divisores do 18. Esses caras aqui são os divisores do 36. Esses caras aqui são os divisores do 27. Dizemos que o 18 possui 6 divisores. Dizemos que o 36 possui 2, 4, 6, 8, 9 divisores. E que o 27 possui 4 divisores. Então, se em uma questão te perguntarem quantos divisores possui o número 60, tu vai lá, faz tudinho e diz quantos são. Tu já sabe qual o conceito de divisores. Divisores é aquele número que é capaz de dividir outro número. Show! Já sei o que é divisor. Eu quero que vocês façam uma observação comigo aqui. Existem números que são comuns aos 3 conjuntos? Qual é o primeiro número que eu olho de cara e já vejo que está nos 3 conjuntos? O 1. O 1 está nos 3, tá vendo? Então o 1, ele é um divisor comum. O 1, ele é um divisor comum, porque ele divide os 3. Quando eu olho para o 2 é divisor comum dos 3? Ó, o 2 está aqui, mas ele não está aqui. Então o 2, ele não é divisor comum. Tem mais alguém que seja divisor comum vindo de lá para cá? O 3, ó. O 3, o 3 e o 3. Opa, o 3 é divisor comum. Divisor comum. Divisor comum está em todo mundo. O 6 está aqui, o 6 está aqui. Mas o 6 está aqui embaixo? Não. Logo, eu não posso dizer que o 6 seja um divisor comum. Quem é o próximo? Olha o 9. O 9 está aqui e está aqui, ó. O 9, ele é divisor comum. O 18 está aqui, mas não está aqui. Professor, aquele 9 ali, ó, ele é divisor comum. Por que é divisor comum? Porque ele é um divisor que está nos 3 conjuntos. Está nos 3 conjuntos. E se ele está nos 3 conjuntos, ele é divisor comum. Mas eu observei que esse cara, ele é o maior número que é divisor de todo mundo. Porque existiam sim outros divisores comuns, como era o caso do 1 e do 3. Professor, esse cara aqui, ó, ele é o máximo maior divisor comum. E espero muito de coração que essa frasezinha aqui lembre vocês de um assunto que vocês estudaram um dia, chamado MDC, maior divisor comum. Espero que com toda esta conversa eu tenha conseguido fazer o senhor entender o que é MDC. Porque não basta tu saber calcular, tu precisa saber o que é, entende? Então isso aqui é muito lindo, você agora entendeu o que é máximo divisor comum. Professor, mas quando eu aprendi lá na escola, não me ensinaram desse jeito. Não me ensinaram desse jeito. O que que nós concluímos aqui, ó, com a nossa investigação? Nós concluímos que o MDC entre 18, 36 e 27 é o 9, certo? Professor, mas não foi desse jeito aí. Não foi desse jeito que eu aprendi. Eu aprendi de outro jeito, professor. Eu também aprendi de outro jeito.
Qual era o outro jeito? O outro jeito era assim. Primeira forma de você fazer isso aqui. Foi bem assim que o professor te ensinou. 18, 36 e 27. É o que a gente chama na matemática de decomposição simultânea. Eu vou decompor os três números ao mesmo tempo. Professor, agora eu vou começar a botar números bem aqui, ó. Tem que botar número bem aqui. Qual o critério para eu botar um número ali? Talvez tu nunca tenha pensado nisso, mas tu só botar número ali se ele for primo. Afinal, essa decomposição que eu irei fazer é a chamada decomposição em fatores primos. Logo, é justo que ali só entrem números primos. Só que o que eu estou querendo calcular, professor, é MDC. Quando for MDC, tu só pode colocar número primo ali, ó, que dividir todos. Então, não é qualquer número primo. Por exemplo, tu pensa, professor, o menor número primo é o 2. Eu vou começar a botar o 2 aqui. Não, tu não pode botar o 2 agora. Porque o 2, ele divide o 18 sim. Divide o 36 sim, mas ele não divide o 27. Então, ele não pode. Professor, mas teve casos que eu fazia sim, eu estava fazendo errado? Não. Provavelmente, tu estava calculando o MMC. E aí é outra história. MMC, para eu colocar um número aqui, basta que ele divida pelo menos 1. Tranquilo? Então, vem pra cá, ó. O 2 eu não posso botar. Aí o que eu faço? Vou pro próximo número primo. Quem é o próximo número primo depois do 2? O 3. Agora sim, eu vejo que o 3 dá para dividir todo mundo. E você é bom de conta. Ó. Dividir 18 para 3 dá 6. 36 para 3 dá 12. 27 para 3 dá 9. E aí tu fala, será que ainda dá por 3? Ou eu vou ter que ir para o próximo número primo? Aí tu fala, professor, ainda dá por 3 sim. Aí eu boto novamente o 3. 6 para 3 dá 2. 12 para 3 dá 4. 9 para 3 dá 3. Certo? Tranquilo. Ainda dá para dividir todo mundo pelo mesmo número, gente? Por 3 dá para dividir todo mundo? Não, não dá. Dá para dividir por 2 todo mundo? Não. Daria para dividir por 5? Não. No momento que eu cheguei aqui, eu já encontrei um número primo, gente, aqui no finalzinho, é porque acabou o meu MDC. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 e multiplicar com o 3, que dá 3 ao quadrado, que é 9. É o mesmo 9 que nós concluímos ali de forma lógica. Então, isso aqui é o que a gente chama de MDC entre 18, 36 e 27, tá? Ele é o 9. Qual foi a técnica que eu usei aqui? A chamada técnica da decomposição simultânea. Mas agora eu acho que você já entende o que você está fazendo. Professor, MDC é só eu encontrar um número que seja bem grande, maior possível, que dê para dividir todo mundo. Então, do nada, eu já olho para o 18, para o 36, para o 27 e falo, bicho, o 18 ele só divide por 18, mas o 18, apesar de dividir o 36, ele não divide o 27. Próximo número menorzinho que o 18 que divide o 18, o 9. O 9 divide o 18? Divide. O 9 divide o 36? Divide. O 9 divide o 27? Divide. Então o 9 é o maior número, não tem outro. Ele é o maior divisor comum entre esses três números. Tranquilo, galera? Professor, e onde que eu vou usar isso na minha vida? Eu uso aqui para dar aula para vocês. Aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Suponha que a turma do primeiro ano lá da tua escola, primeiro ano A, tem 18 alunos. O primeiro ano B tem 36 alunos. O primeiro ano C tem 27 alunos. Tranquilo? E o professor lá resolveu fazer o seguinte. Vamos fazer trabalhos em grupos. Né? Vamos fazer grupos. Vários grupos. Aí tu fala, dá para fazer grupo de 3, professor? Dá para fazer grupo de 3. Dá para fazer grupo de 6. De 6 não dá, não. Grupo de 5. Vixe, vai ficar faltando, vai sobrar alguém. O professor pensou, eu quero que tenha a menor quantidade possível de grupos. Se eu quero que tenham poucos grupos, é porque eu preciso que cada grupo tenha a maior quantidade possível de pessoas. Não é isso? Não é óbvio? Se eu quero ter uma sala de aula com tantos alunos,
e eu quero que nessa sala eu forme poucos grupos, então eu tenho que formar grupos grandes, ou seja, grupo com a maior quantidade possível. E o professor também pensou, eu quero que seja justo, todos os grupos tenham a mesma quantidade de alunos em todas as salas, tanto no primeiro A, como no primeiro B, como no primeiro C. Aí o que ele pensou então? Então eu preciso encontrar o maior divisor comum, o maior número que é capaz de dividir o 18, o 36 e o 27. E aí depois de fazer essa conta, nós encontramos o 9. O que descobrimos aqui? Descobrimos que se eu tenho uma turma com 18, outra com 36 e outra com 27, e eu quiser fazer maior grupo com quantidades de alunos iguais, e sem misturar alunos de uma sala com a outra, esses grupos deverão ser formados com 9 alunos. Assim, eu terei a menor quantidade de grupos possíveis para eu ter pouco trabalho para eu corrigir. Beleza? Cada grupo vai ter quantos alunos? 9 grupos. Aí tu pensa, professor, então aquela turma lá que tem 18 alunos, o primeiro A, que tem 18 alunos, vão ser divididos em grupos com 9 alunos, ou seja, vão fazer 2 grupos. O primeiro B, que tem 36 alunos, vão formar grupos com 9 alunos. Então, eles vão formar 4 grupos. O primeiro C tem 27 alunos. Esses 27 serão divididos em grupo de 9. Formaremos, então, 3 grupos. E agora, professor, eu percebi que o professor vai ter quantos trabalhos para corrigir? 2 mais 4, 6 mais 3, 9. Afinal, foram formados 9 grupos. Professor, olha que lindo, é fácil entender isso. Vão ter 9 grupos. Eu quero te dizer que a resposta já estava bem aqui, ó, gente, ó. 2 grupos no primeiro A, que está aqui, ó. 2 grupos no primeiro A, 4 grupos no primeiro B e 3 grupos no primeiro C. Então, em uma questão dessa aqui, ele só vai te perguntar 2 coisas. Ou ele te pergunta quantos alunos terão por grupo. Se ele te pergunta quantos alunos terão por grupo, tu vai responder 9. 9. Ou ele te pergunta quantos grupos serão formados. Se ele te pergunta quantos grupos são formados, tu soma esses aqui, ó. São 2 grupos no primeiro A, 4 grupos no primeiro B e 3 grupos no primeiro C. Somando tudo aqui, eu tenho 9. Tranquilo? Show de bola? Dúvidas? Dívidas? E aí? Fala alguém aí. Nada? O pessoal tá momento de silêncio. Professor, e como é que eu faço para entender isso aqui a fundo, de verdade? Tu vai ter que fazer questões, porque isso é interpretação de texto, gente. Essa paradinha da situação da sala de aula, aparecem muitas questões. Se tu pegar essa listinha que eu estou te falando, que eu mandei para vocês o arquivo aí, o Drive, a primeira lista é sobre MDC. E eu acho que tem mais ou menos, umas 40 questões só dessa história aqui. Uma hora ele está dividindo o aluno, outra hora o cara tem 200 kg de arroz, 300 de feijão e 400 kg de açúcar, ele quer dividir em ranchos de forma que todos os ranchos sejam iguais e que eles vão conseguir dividir na maior quantidade de ranchos possíveis. É a mesma ideia. Então é sempre assim, gente, sempre assim. Vou te dar um outro exemplo. Suponha que lá na tua casa caiu isso aqui no Enem. Não lembro bem o contexto, mas era um negócio assim, ó. O cara tem uma tábua que tem 1,8 metros, uma tábua pequena. Ele tem uma outra tábua um pouco maior. Essa tábua maior dele tem 2,7 metros. E ele tem uma outra tábua ainda maior que essa. Essa tábua tem 3,6 metros. Certo? Essa é a ideia. Caiu assim no Enem. Só que a questão que caiu no Enem, ele falava que o cara tinha tipo 5 tábuas dessas. Bora, vou fazer um exemplo parecido. O cara tem 5 dessas. Ele tem 3 dessas aqui, menorzinha, e tem só 2 dessas. Certo? Beleza. O que o cara desejava fazer, gente? Como essa madeira estava muito bagunçada lá, ele falou assim, eu vou pegar essa madeira, vou cortar em pedaços todos iguais. Todos os pedacinhos têm que ser iguais. Considere que essas tábuas têm todas a mesma largura. Então eu quero cortar todos em pedacinhos do mesmo tamanho. Só que para não ter muito pedaço, eu quero cortar no maior pedaço possível, maior tamanho possível. Beleza? Todos os pedaços são iguais. Ele perguntava, quantos pedaços o cara formou? Gente, não é que dá a ideia de que eu tenho que pegar algumas 3 coisas diferentes. Tenho que dividir em números iguais. Números todos no mesmo tamanho.
E tem que ser em pedaços grandes, ou seja, no maior possível. A ideia é de MDC. Eu preciso formar o maior divisor comum. Essa tábua aqui, gente, como está com vírgula, eu vou escrever assim, ó, 180 centímetros. Essa aqui, ó, 270 centímetros. E essa aqui, 360 centímetros. O que tu ia fazer? Ia lá para o cantinho calcular o MMC entre 180, 27 e 360. Tu fala, professor, eu não sei. O número é muito grande. Faz assim para mim, ó. Esquece desse zero por enquanto. Quanto é MMC entre 18, 27 e 36? Tu acabou de fazer comigo. Foi só o que nós fizemos agora há pouco aqui. Nós percebemos que o MMC entre 18, 27 e 36 era 9. E quando botar o zero? 90. Olha que lindo. Então, eu vou cortar essa tábua aqui, ó, que tem 180 centímetros, em pedaços de 90 centímetros. O que eu vou fazer com ela? Cortar ao meio. Cortei ao meio. Formei um pedaço de 90 centímetros para cá, outro pedaço de 90 centímetros para cá. Beleza? Essa tábua que tem 2,7 metros, ela tem 270 centímetros. E eu irei cortá-las em pedaços de 90. Então, vou cortar bem aqui, cortar bem aqui. Então, esse pedaço tem 90 centímetros, esse pedaço tem 90 centímetros, esse pedaço tem 90 centímetros. Tranquilão? Esse pedaço aqui, ó, tem 90 centímetros, esse tem 90 centímetros e esse também tem 90 centímetros. Por quê? Porque 90 centímetros mais 90 centímetros mais 90 centímetros mais 90 centímetros vai dar 360. Professor, e como que eu ia saber se tinha que cortar em 2, em 3 ou 4? Lembra da sala de aula que eu fiz agorinha? O MMC entre 18, 27 e 36, a turma de 18 tinha que ser cortada em quantos grupos? 2 pedaços. A turma de 27 tinha que ser dividida em quantos grupos? 3 pedaços. E a turma com 360, 36 naquela hora, os alunos, era para dividir em quantos pedaços? 4. Viu que todos os pedaços ficaram iguais? Beleza. Essa tábua foi cortada em 2 pedaços. Essa tábua foi cortada em 3 pedaços. Essa tábua em 4 pedaços. Agora eu quero que você observe o seguinte. Ele queria saber quantos pedaços eu formei. Se eu só tivesse uma tábua de cada, eu só ia botar 4 mais 3 mais 2, que daria 9. Só que é um problema, gente. Dessa tábua aqui, ó, eu tenho 5. Então eu vou ter 5 vezes 2. Então essas 5 tábuas irão me proporcionar 10 pedacinhos desses. 10. Dessa aqui eu tenho 3 tábuas. E cada tábua eu vou cortar em 3 pedaços. Então eu vou ter 3 vezes 3, que vai me dar 9 pedaços. E por fim, dessa tábua grandona aqui, eu só tenho 2. Cada tábua vai ser cortada em 4 pedaços. 2 vezes 4, que é 8. Tranquilo? Somando tudo aqui, ó, 10 pedaços dessas, com mais 9 dessa, com mais 8 dessa, 19 com 8, 27. Então, totalizaram 27 pedaços feitos com essas tábuas. Todos os pedaços são iguaizinhos, de mesmo tamanho e a menor quantidade possível. Então, caiu isso aqui no Enem, pô. É MDC, matemática básica. É isso aqui, pode procurar. Só muda o número lá, que eu não lembro bem quanto era. Mas eu até lembro, era 1080, 540 e 270, eu acho, um negócio assim. É, faz muito tempo, eu tô ficando velho, eu tô mais lembrando bem das coisas. Tranquilo? Uma dúvida aí, galera? Professor, mas agora há pouco, vou apagar isso aqui. Agora há pouco, tu falou, por exemplo, que o 36 tinha tantos divisores, que o 27 tinha tantos divisores, que o tal tinha tantos divisores. Pá, beleza, show de bola. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. E se eu te desse o número 3.600 e te perguntasse quantos divisores ele tem? Aí tu fala, professor, lascou, porque 3.600 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. Até chegar no 3.600 já acabou o meu dia, acabou a prova e eu ainda não sei quantos são. Por isso, eu vou te ensinar a técnica prática. A técnica prática. A técnica prática é assim, gente. Vou te ensinar a técnica prática. Calma, muita calma nessa hora. A técnica prática é o seguinte. Tu tem que decompor o número, fatorar o número. Aí tu ia chegar aqui e ia começar. Por 2 dá 1.800, por 2 dá 900, por 2 dá 450. E assim tu ia sofrer que só um desgraçado até chegar lá embaixo. Tu fala, vixe, professor,
isso aí não tem nada de prático não. Eu falo, realmente, daria um trabalhão até chegar lá embaixo. Tem outro jeito, professor? Tem. Só que quanto mais avançada é a técnica, gente, mais exige de você. Então, se você não sabia o que eu te falei daqui pra trás, show de bola. Ficamos sem imagem, aguenta só um minutinho aí, que vamos já voltar pro ar. Tivemos um pequeno problema técnico, falta de bateria na máquina. Mas em 2 segundos voltaremos pro ar. Estamos de volta! Quase de volta, quase. Falta só um pouquinho para estarmos de volta. Quase de volta. Pronto, vamos voltar agora. É porque a bateria só dura 1 hora e um pouquinho. Eu falo demais, né? Ixi. Vai dar certo, vai dar certo. Quando desliga a câmera aqui, o bicho some tudo. Ixi, não quer voltar não. Aguenta aí, já a gente volta. Voltamos, quase lá, quase lá, quase lá. Ah, já sei o que está acontecendo. Ele está reconhecendo a câmera aqui, eu não quero ela aqui. Por isso que tá dando coisa ruim. Já sei. Tem que excluir ela daqui, ó. Quando ela reconhece aqui, ó. Estão me vendo agora, ou quase, não estão? Tá, mas eu não quero ela aqui. Eu quero ela aqui, ó. Tem que aparecer aqui. Agora. Agora voltamos para o nosso modo normal. Show? Pronto. A gente é burro, mas a gente aprende. Uma hora a gente aprende. Eu não quero que ela apareça lá. Tem que aparecer no OBS, como eu quero. Que mando nela. Então vamos lá. Professor, então como é que eu vou fazer facinho essa parada? Olha como que eu faço. Eu faço assim, gente. Eu sei que 36 é 6 ao quadrado. Certo? 36. Eu vou pro pedaço. 2 zero é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? Porque é 100, né? 10 ao quadrado ali, beleza. Por partes. Vamos por partes. O que é o 6? O 6 é 2 vezes 3, e isso está ao quadrado. O 10 é 2 vezes 5.
Isso está ao quadrado, certo? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. E aqui, ó, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. Aí eu falo, tem 2 aqui, ó, e tem 2 aqui. Eu posso juntar esses dois. Vai ficar 2 à quarta, porque tem 2 expoentes aqui, 2 expoentes aqui, ó, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Professor, eu prefiro fazer do jeito normal. Tá, é seu critério. O que nós precisamos é da forma fatorada do número. Isso aqui é a mesma coisa que 3.600. Quando eu falo em forma fatorada, é decomposta em fatores primos. Então, 3.600 é a mesma coisa que 2 à quarta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Tranquilo? Professor, mas não era isso que a gente estava querendo aprender. A gente estava querendo aprender quantos são os divisores. Quantos são os divisores? Peraí, garotão. Peraí, calma nessa hora, muita calma. Quando a questão te perguntar a quantidade de divisores do 3.600, isso aqui eu já vi cair em prova, quantos são os divisores do 3.600? Tu vai esquecer das bases. Tu só vai olhar para os expoentes. Só para os expoentes que estão aqui. Certo? Olhei para os expoentes. Aí tu vai fazer assim, ó. Vai trazer esses expoentes para mim aqui, só que quando tu trouxer ele, tu vai trazer sempre aumentando uma unidade. Se ali é 4, tu traz 5. Se aqui é 2, tu traz 3. Se aqui é 2, tu traz 3. O que eu faço com esses números? Multiplico. 5 vezes 3, 15, vezes 3, 45. Dizemos então que o 3.600 ele possui 45 divisores distintos. Tranquilo? É muito mais fácil assim do que eu fazer na fé. Mas isso aqui é bem avançado. Vou te mostrar outra coisa. O que a gente fez naquela hora? O 36, a gente encontrou que eram 9, lembra? Que tinha 9 divisores? 9 divisores. Acho que era isso. 9. Vamos lá. Ah, professor, mas se eu usar essa técnica para esse que eu sei fazer na mão, vai ter que dar a mesma coisa? Claro. Vamos fatorar o 36 aqui, ó. 36 fatorando. Por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, ó, o 36 fatorado ele é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. De quem que eu vou precisar? Só do expoente. Só que é o expoente somando 1. Aqui é 2, soma 1, 3. Aqui é 2, soma 1, 3. 3 vezes 3, 9. Dizemos então que o 36 possui 9 divisores. Claro, isso aqui é um pouquinho mais avançado para os meninos que vão fazer aí prova militar, que vão fazer a prova aqui da escola da IPCA, que vão fazer a prova aqui para o Instituto Federal, AFA, essas provas aí. É muito importante saber fazer isso aqui. Tranquilo? Mas para a gente que está estudando para o vestibular, é muito improvável que a gente aplique isso aqui em alguma coisa. Bem provável. Então, vamos lá. Porque eu digo assim, tu fala, professor, por que cai na prova do IFE, por exemplo? O IFE é matemática básica, até o 9º ano. Só que ele vai pegar o pior daquela fase para botar numa prova, para te testar. Né? Claro, eu preciso saber tudo aquilo que cai na prova do IFE para poder estudar para o vestibular? Às vezes não, tem coisas que são bem complexas lá, que às vezes a gente estuda e nem cai no vestibular. Claro, no vestibular a gente vai aplicar aquelas técnicas ali. Próxima coisa que a gente vai estudar. Quando eu estava agora há pouco falando para vocês de divisores, isso é um conhecimento que você precisa internalizar. O conjunto dos divisores de um número, gente, ele é um conjunto finito. Por que finito? Porque ele tem fim. Dá para quantificar a quantidade de divisores. Então eu posso dizer, o número 36 tem exatamente 9 divisores. O número 3.600 tem exatamente 45 divisores, como eu mostrei para vocês agora há pouco. Mas quando eu falar de múltiplos, o conjunto dos múltiplos de um número é uma tabuada infinita. É um conjunto infinito. Por exemplo, aqui, ó, vou te mostrar o 3, o 8 e o 12. Tá? Vamos pensar quem são os múltiplos do 3. Primeiro múltiplo do 3 é quem? Múltiplo do 3? 3, depois 6, depois 9, depois 12, depois 15, depois 18, depois 21, depois 24, né? Lembra da tabuada? 8 vezes 3, 24. 9 vezes 3, 27. 10 vezes 3, 30. Aí 11 vezes 3, professor, minha tabuada não tinha 11 não. Puta merda. Tá. Tranquilo? Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem contratar uma aula particular comigo que eu vou mostrar para vocês como é que aprende tabuada. Cadê minha tabuada? Tá debaixo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Pega ali.
Ó, tabuada a gente aprende assim, ó. É um negócio de madeira. Não, não é palmatória não. Palmatória não. Só um pouquinho. É esse aqui, ó. Ó, é assim, ó. A gente pergunta do aluno. Quanto é 6 vezes 4? E se ele responde errado, a gente taca isso na cabeça dele. Pronto, resolvido. Não precisa usar palmatória. Não sei pra que essa violência. Então, aqui, ó. Tabuadinha, bonitinho. Pergunta das criancinhas. Guarda aí, Felipe. Show. Então, gente, o conjunto dos múltiplos de um número natural, ele é um conjunto infinito. Não tem fim, tá? A não ser que você determine um intervalo. Por exemplo, quantos são os múltiplos de 3? De 10 até 100. De 10 até 100 eu consigo definir uma quantidade, né? Isso a gente estuda em progressões aritméticas. Afinal, os múltiplos de um número encontram-se em progressão aritmética crescente de razão igual ao próprio número. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma progressão aritmética, tá vendo? Está sempre aumentando 3. E é exatamente esse o conceito de PA. Quem lembra, PA é uma sequência de termos onde qualquer termo é igual ao seu antecessor, mas uma constante chamada de razão. Isso é uma PA, progressão aritmética. Show de bola? Professor, e quem seriam os múltiplos de 8? Os múltiplos de 8. Vamos lá. Primeiro múltiplo de 8. 8. Depois. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. Quando tu estudava tabuada, tu ia só aumentando 8, né? Desde sempre tu aprendeu. Se o professor tirasse da ordem, pronto, já lascou, tu não sabia mais. 64. Depois, 72. Depois, 80 e assim vai embora. Infinitamente. Os múltiplos de 12. Tu vai falar, 12 eu não sei não. 12, eu não sei, professor, porque eu não estudei a tabuada do 12, não tinha na minha tabuada. Aquela caixilha bonitinha, que tinha um meninozinho na frente feliz estudando matemática. Tu já viu um menino feliz estudando matemática? Só naquela caixilha. Aqui, ó, 12, tabuada do 12. 12 vezes 1, 12, vezes 2, 24, vezes 3, 36, 48, 64. Opa, 60, 72, 84, 96, 108... 120. Professor, como é que tu consegue fazer isso aqui? Tabuada de 12, eu não estudei. Eu estudei, ó. Uma caixa de Itaipava, 2 caixas de Itaipava, 3 caixas de Itaipava, 4 caixas de Itaipava, 5 caixas de Itaipava. Vai embora, de 12 em 12. Ora, bolas. Tranquilão? Então, ó, não é porque eu bebo muito não, gente. É porque eu já vendi muito Itaipava. Não me levem a mal. Agora, gente, se tu olhar para essas paradas aqui, ó. Esse aqui é o conjunto dos múltiplos de 3. Esse é o conjunto dos múltiplos de 8. Esse é o conjunto dos múltiplos de 12. Que horas tem aí, Felipe? Horas? 3h19. Estamos a 1 hora e um pouquinho aqui. Vocês já estão de saco cheio da minha cara. Né? Estamos aqui a 1 hora e um pedacinho já. Não, tem só 1 hora gravado. Então, ó. Vamos continuar para a gente terminar. A promessa de hoje era MMC e MDC, eu falei. Então vamos lá. Esse conjunto é o conjunto dos múltiplos de 3, esse é o conjunto dos múltiplos de 8, esse é o conjunto dos múltiplos de 12. Show? Múltiplo de 3, múltiplo de 8, múltiplo de 12, múltiplo de 3, múltiplo de 8, múltiplo de 12. Professor, um dia eu estudei um negócio chamado MMC e tinha alguma coisa a ver com múltiplo. Te digo, tinha mesmo, porque lá era MMC. Lá não era máximo, lá era mínimo. E lá não era mais divisor, lá era múltiplo. Logo lá é menor, mínimo, múltiplo, comum. Se tu observar, ó, o 3, o 8 e o 12, pode até ser que tenha mais de um múltiplo em comum. Né? Aqui ainda não aparece. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem o 48, aqui também tem o 48. Aqui vão ter vários múltiplos em comum. Mas quando lá era máximo divisor comum, eu pegava o maior. Agora é o mínimo. Eu vou pegar quem? O menor. Quem é o menor número que é múltiplo dos 3? Aqui, ó. 24, 24, 24. Então eu digo que o MMC entre 3, 8 e 12 é 24. Show de bola? Ah, professor, mas não foi assim que eu aprendi. Não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi a fazer assim, ó, professor. 3, 8, 12. Bota um pau aqui. Aí a professora começava bem assim, ó. Dá por 2. Aí todo mundo da sala gritava. Dá, professor. Posso botar um 2 aqui agora, gente? Pode. Posso. Porque agora eu tenho que colocar números aqui que sejam primos.
Só que diferente do MDC, onde ele tinha que dividir todo mundo, ele tem que dividir pelo menos 1. Então, quando eu olho para o 2, o 2 fala, vixe, o 2 não dá para dividir todo mundo não, mas dá para dividir o 8 e o 12. Então, eu boto ele. Então, ó, repito o que não deu, é que dá 4 e 6. Ainda dá por 2, professor? Dá. Repete o 3, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Ainda dá por 2, professor? Dá. Aí, ó, dá 3, dá 1 e dá 3. Ainda dá por 2, professor? Não, agora só dá por 3. Aí dá 1, 1 e 1. Aqui, ó, 2, 2, 2 e 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, tá? 24, que é o MMC. Então, o MMC entre 3, 8 e 12 é 24. Professor, mas onde que eu vou usar isso? Peraí. Deixa eu inventar uma questão aqui para ti. Deixa eu pensar. Ah, a clássica. Joaninha. Não, melhor. No alto de uma torre, foi a primeira questão que eu fiz isso. Eu lembro até hoje. Eu tinha, acho que uns 3 anos que eu fiz essa questão. No alto de uma torre, tem 3 lâmpadas que piscam. 3 lâmpadas piscando. Uma pisca rápido, a outra pisca mais devagar e tem outra que pisca medianamente, beleza? Uma pisca de 3 em 3 segundos. Outra pisca de 8 em 8 segundos. A outra pisca de 12 em 12 segundos. Se em um determinado instante elas piscarem simultaneamente. O que eu quero dizer com a palavra simultaneamente? Ao mesmo tempo. Então teve um instante que as 3 piscaram juntas. Daqui a quanto tempo isso voltará a acontecer novamente? Quando eu tenho um evento, eventos, na verdade, são 3 eventos, acontecendo com frequências diferentes. E o cara te perguntar quando que eles acontecerão simultaneamente, ao mesmo tempo, quando será o próximo encontro, tu vai pensar, é só encontrar o menor número, que é múltiplo de todo mundo, que é o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Então, se lá uma lâmpada pisca em 3 segundos, a outra pisca em 8, a outra pisca em 12, então elas irão piscar juntas novamente daqui a 24 segundos, né? 24 minutos, depende da unidade de medida que a questão te deu. Vou te dar outro exemplo. Outro exemplo clássico. Vou te dar o exemplo que caiu na prova da Federal do ano de 2000 e... não lembro, acho que 2017. Mas era algo parecido com isso aqui. Ele falava assim, ó. Veja como são exatamente as palavras que eu usei para te lembrar. Na de MDC, quando que eu vou saber, professor, que eu tenho que calcular o MDC dos números? Quando eu tenho a ideia de que eu tenho coisas que devem ser divididas em mesma quantidade. E que essa quantidade seja o maior possível, MDC. Professor, é quando que eu uso MMC? Quando a ideia da questão estiver ligada a eventos que acontecem com frequências diferentes, uma mais rápida, outra mais devagar, e eu quero saber quando elas acontecerão juntas, simultaneamente. Aí eu uso MMC. Aqui, ó, caiu na prova da Federal bem assim. 3 pessoas, eu não lembro bem os números, não lembro bem a ideia, mas o mundo era esse aqui. 3 ciclistas, correm em uma pista circular, beleza? Então tem 3 ciclistas que estão correndo numa pista circular. Eles saem de um mesmo ponto. Então tá aqui, ó. Vou botar assim, um círculo, aí tem aqui a ponta de saída. Aí tem o ciclista 1 indo para lá, ciclista 2 indo para lá e ciclista 3 indo para cá. Ciclista 1, ciclista 2, ciclista 3. Esse ciclista 1, ele dá uma volta a cada 5 minutos, certo? 5 minutos. Esse cara aqui, ó, dá uma volta a cada 4 minutos. E esse ciclista 3 dá uma volta a cada 6 minutos. 6 minutos. Minutos aqui é de minutos. Pô, botei assim, Renato. 6 minutos, certo? 5 minutos, 4 minutos e 6 minutos. Gente, esses caras vão andar sempre juntos? Claro que não, porque um é mais rápido que o outro. Então um vai na frente e o outro vai atrás, né? Esse cara aqui é o mais lerdinho, porque ele leva 6 minutos para dar uma volta. Então ele anda devagarzinho. Esse cara aqui anda mais rápido. Então eu tenho eventos que acontecem com frequências diferentes, com intervalos de tempos diferentes. E aí ele pergunta, daqui a quanto tempo eles irão se cruzar na pista? Daqui a quanto tempo eles irão se cruzar na pista? O que tu vai fazer? Calcular
o MMC entre 5, 4 e 6. Quando tu calcular isso ali, vai dar 30, 60, 60, 60. Pode fazer que vai dar 60. 5, 4, 6. Por 2, repete o 5, dá 2 e dá 3. Por 2, dá 5, 1 e 3. Por 3, 5, 1 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. Multiplica aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 2. Vezes 5, 60 minutos. Então a resposta seria 60 minutos. Mas estaria lá assim. Era até isso aqui a resposta, gente. 60 minutos. Só que a resposta estava 1 hora. Porque tu tem que saber que 60 minutos é exatamente igual a 1 hora. Tranquilo, galera? Tranquilão? Próxima questão. Próxima questão. Próxima questão. Deixa eu pensar. Uma coisa interessante para quem gosta das curiosidades matemáticas. Aqui, ó. Eu vou pegar o número 20 e o número 30. Se eu te perguntar quanto é o MMC entre 20 e 30, eu estou te perguntando quem é o menor múltiplo comum. Ou seja, quem é o menor número que é múltiplo desses três. Se eu te perguntar quanto é o MDC entre 20 e 30, tu está perguntando quem é o maior número que divide os três. Então, como é que eu acharia o MMC? Eu gosto de fazer de cabeça. Quem é o primeiro múltiplo do 30? 30. 30 é múltiplo de 20? Não. Próximo múltiplo do 30? 60. 60 é múltiplo do 30. E também é múltiplo do 20? Sim. Logo, 60 é múltiplo do 30 e do 20. Logo, 60 é o MMC. Nem fiz conta, nem fui lá pro canto fazer, de cabeça. Quem é o maior número que divide o 20 e o 30 ao mesmo tempo? Eu vou pensar. Se eu tenho 20 aqui e 30 aqui, eu quero dividir em grupos que sejam o maior possível. É claro que cada grupo só pode ter 10. Porque esse aqui dá para fazer fazer um único grupo com 20 pessoas, mas não tem como pegar 30 e dividir em grupos com 20. Agora dá para fazer com 10. 2 grupos aqui, 3 grupos aqui. Beleza. O MMC entre 20 e 30 é 60. O MDC entre 20 e 30 é 60. Se eu pegar o 60 e multiplicar com o 10, dá 600. Se eu pegar o 20 e multiplicar com o 30, também dá 600. Então, gente, o que a gente entende aqui, ó? Que a multiplicação entre dois números será sempre igual ao produto entre o MMC entre eles e o MDC entre eles. Então, vai dar a mesma coisa. Então, se eu multiplicar o MMC e o MDC, tem que ser exatamente igual ao produto entre esses dois números. Vou te dar outro exemplo. Aqui, ó. Vou pegar os números pequenos aqui, ó. 5 e... Não, 5 não. Vou pegar 8 e 12. 8 e 12. Quem é o MMC entre 8 e 12? O MMC entre 8 e 12 é 24. Porque o primeiro múltiplo do 12 é 12, mas 12 não é múltiplo de 8. O segundo múltiplo do 12 é 24. 24, sim, é múltiplo do 12 e do 8, 24. Quem é o maior divisor comum entre 8 e 12? Entre 8 e 12. O 8 dá para dividir por 8, mas o 12 não dá. O 8 dá para dividir por 4. E o 12 também dá, então é 4. Aqui, ó. Quanto é 24 vezes 4? Dá 96. Quanto é 8 vezes 12? Também 96. Tranquilo? Mas aqui é algo bem matemático, para quem gosta da parada e tal, bem legal. Show? Tenho mais algum exemplo? Alguma dúvida, galera? Fala aí. Senão a gente encerra a nossa aula. Fala aí. Preciso que alguém fale comigo. Fala aí. Estou ouvindo. Tá de boa, Renato? Hã? Tá de boa. Tá de boa? De boaços? Deixa eu ver quem está por aqui. Muita gente desconhecida. Legal, gosto disso. A ideia, gente, é que a gente faça toda semana uma aula neste padrão, né? Um pouco curtinha, pouco conteúdo, mas com algo novo e importante pra gente. Aprendemos hoje MMC e MDC, que provavelmente fosse algo que tu achava que sabia tudo sobre isso, né? Mas pode ser que tu não saiba, tá? Vou botar mais uma coisa para fechar com chave de ouro. Estou fazendo nada. Vamos agora sair do nível normal. Vamos subir um pouquinho.
só para agregar valor. Seja o número A, 2 à quinta, vezes 3 à sétima, vezes 5 à quarta, vezes 11. E o número B, que é 2 à terceira, vezes 3 à quinta, vezes 13. Eu te pergunto, quanto é o MMC entre esses dois números e quanto é o MDC entre esses dois números? Aí tu fala, agora sim, professor. Agora tu acabou de me chamar de burro. Eu adoro quando alguém me chama de burro, gente. Porque quando alguém expõe alguma coisa que eu não sabia fazer, eu falo, caralho, legal, agora eu aprendi, pô. Então, se eu assistir 2 horas de aula e no último minuto o cara colocar alguma coisa que eu não sei, eu vou ficar muito feliz. É sinal de que a aula foi mais produtiva. Espero muito que esse momento seja agora para você, ou que não seja. Ou seja, ou você já sabia tudo que eu falei até agora e vai falar, eu perdi meu tempo assistindo a aula do Renato porque ele só falou que eu já sabia. Isso tem que ser bom para ti, tu se sente bem, porque afinal tu já sabia. Ou se tu aprendeu alguma coisa com essa 1h30 que nós passamos juntos aqui, fico muito feliz e já valeu a pena a minha tarde. Mas como que eu calcularia isso aqui? Eu já vi, gente, essa questão cair numa prova e o que o cara fez? Aquele cara raçudo, aquele que não dispensa a questão. 2 à quinta é 32, professor. 3 à sétima é o número de Satanás. 5 à quarta é 625, 11 multiplica tudo, dá um número grandão. B, multiplica tudo aqui, um número grandãozão. E aí depois, professor, depois calcula o MMC e o MDC do jeito que eu aprendi. Aí tu fala, pelo amor de Deus, é sofrimento demais para uma questão só. Exatamente. E eu vou te ensinar a calcular isso aqui de um jeito fácil. Se a questão mandar tu calcular o MMC ou o MDC entre dois números que já estão na sua forma fatorada, tu não vai desfatorar, né? Multiplicar de volta. Porque o cara já fatorou para ti, pô. O que tu vai fazer? Tu vai fazer assim para mim. Quando for para calcular o MMC, tu vai fazer o seguinte, vai cumprir o seguinte ritual. Tu vai pegar todas as bases. E depois, com o maior expoente. Eu vou escrever agora. É mesmo, professor? É isso mesmo. Vamos comigo. Quais são as bases que aparecem lá? Lembrando que a base é o númerozinho que aparece embaixo do expoente. O que está embaixo é base, de cima é expoente. Propriedade fundamental de potenciação. Quem são as bases que aparecem aí? Todo jeito. 1, 2, 1, 3, eu vou botar em ordem crescente. 1, 5, 1, 11 e 1, 13. Peguei todas as bases e as coloquei multiplicando. Pronto. E agora, professor, o maior expoente de cada base. Qual é o maior expoente do 2? O maior expoente do 2 é o 5. Qual é o maior expoente do 3? O 7. Qual é o maior expoente do 5? O 5 só tem uma vez, então é ali, ó. 5 a quarta. Maior expoente do 11? O 11, expoente 1. O 13, expoente 1. Pronto. Isso aqui é o MMC. Acabou. Tem que estar assim a resposta lá para ti. Não multiplica. Não vai multiplicar, não. Se a questão fizer tu multiplicar, é covardia demais de uma questão. Mas vai que não tá, tu tinha que multiplicar. Mas era mais fácil tu multiplicar aqui só uma vez do que tu multiplicar 2 vezes lá e depois decompor de novo. Né? Professor, e o MDC? Como é que eu faço? O MDC é assim. Tu vai pegar não mais todas as bases. Tu vai pegar só as bases comuns. Bases comuns. E agora não é com o maior expoente, é com menor expoente. Olha que lindo. Vamos lá. Quem são as bases comuns? Quem são as bases que aparecem nos dois aqui, ó? Aí tu vai falar, nos dois, professor, só tem o 2 e o 3. O 2 tem em cima, tem embaixo, o 3 tem em cima e embaixo. O 5 tem em cima, mas não tem embaixo. O 11 tem em cima, mas não tem embaixo. O 13 tem embaixo, mas não tem em cima. Pronto. 2 e 3. Quem é o menor expoente do 2? Menor expoente do 2. Aqui tem um 3, aqui tem um 5. O menor do 2 é 3. Bota ele aqui. E o menor expoente do 3? O 3 tem aqui, tem aqui. Aqui é 7, aqui é 5. Quem é o menor do 2? O 5. Pronto. Acabamos de achar. O MDC era até mais fácil, né? Aqui, ó. 2 ao cubo, 8. 3 à quinta. Quanto é 3 à quinta? 3 à quarta, 81. 243. Multiplica aqui. 1.600, 1.600, 1.920, 1.944. Deixa eu ver se eu tô bom de conta hoje. 1944. Tranquilo, galera? Então, ó.
Qual é o assunto aqui? MMC e MDC. Mesma coisa que eu comecei a falar lá do comecinho. Só que eu comecei no básicozinho, te fazendo entender o que é, para depois a gente chegar no nível avançado aqui, que é o nível fodástico que pode cair numa prova. E se cair, você não será surpreendido. Alguma dúvida, galera? Fala aí, fala que eu discuto. Alguém? Responder algumas perguntas aqui. Pergunta da Case. Por que soma 1? Lembra daquela resposta que eu sempre uso? Porque Deus quis assim? É quase isso aí, Case. Na verdade, a ideia aqui vai surgir da análise combinatória, do princípio fundamental, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, não. É melhor a gente só aplicar a parada e fazer. Mas quando falar em análise combinatória, o pessoal já fala logo, então deixa pra lá. Porque é um pouquinho difícil. O Vitor respondeu da maneira clássica, é a fórmula. É a fórmula. Pronto, é assim, pronto. Mas é algo bem pouco usual. Mas claro, quanto mais sortida tiver a tua caixa de ferramentas, menor a possibilidade de tu ser surpreendido pela prova. Depois, o Guilherme perguntou, o mais rápido não seria o ciclista 2? Não lembro os números, mas assim, pensa comigo, se um cara faz uma volta a cada 3 minutos, o outro faz a cada 5 minutos e o outro cara faz a cada 6 minutos, o que faz em 6 minutos é porque ele é o mais lerdo, ele demora mais para fazer uma volta, então ele está mais devagar, entende? Então, se eu produzo 2 garrafas dessa aqui por hora e o Felipe produz 3 por hora, ele produz mais do que eu, logo ele é mais rápido. Então, tem coisas que são diretamente proporcionais e tem coisas que são inversamente proporcionais. Certo? A quantidade de voltas que eu faço é diretamente proporcional à minha velocidade. Mas o tempo que eu demoro para fazer uma volta é inversamente proporcional à quantidade de voltas que eu dou. Se eu demoro muito para fazer uma volta, é claro que eu vou fazer poucas viagens em um certo intervalo de tempo fixo. Mas é um pouquinho complicado isso aí. Tranquilo, galera? Mais alguma dúvida? Escreve aí. Você não colocou a regra de divisibilidade por 7. Não botei não, né? Por quê? Porque eu não lembro, não. Eu nunca boto nas aulas, na verdade, porque é pouco aplicável. Eu nunca usei no meu dia a dia. E quando é uma coisa que eu não uso, eu prefiro não colocar na aula inicial. E também não lembro no momento. 11, 7... Não lembro. Pra ser sincero, não lembro. Mas tem uma regrinha, Tem por 7, tem por 11, tem por 13, mas tipo, pra que eu uso? Nunca usei. Pra que a gente usa essas regras de divisibilidade, gente? Claro, estou numa situação problema, que eu tô lá olhando o número, deu um negócio lá, 325 dividido para 3. Eu fiz 325, é isso aí, era isso que eu estava pensando. Dobra o último número e subtrai do restante, é isso aí. Na verdade pega ao contrário, não é subtrai do restante, é subtrai o restante do... É isso que o Bussato falou aí, só que aqui, ó, 375. Vai ser 37 menos 10. É o 37 subtraindo o dobro desse. Pronto. Esse menino é gênio, Gênio. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Mussatinho. 343, ele concluiu que é 28. 28 é divisível por 7, logo o número também será. No meu caso ali, 375 daria 27. 27 não é divisível por 7, logo o 375 não será. Tranquilo? Mais alguma coisa, gente? Então, sem mais delongas, vamos encerrar por aqui nossa aula de hoje, galera. Muito obrigado aí pela confiança, por estarem comigo nessa tarde de pandemia. Não estou fazendo nada e nada melhor do que fazer aula. Então, espero que você, em algum momento dessa aula, tenha printado a tela aí
E coloca lá no teu Instagram, dá essa moral aí para que mais gente fique sabendo desse trabalho e possa passar as sextas-feiras com a gente aqui estudando, porque aqui cabem 100 pessoas, chegou a ter 35, então teria vaga para mais 65 pessoas estarem estudando de graça, cara. Então vamos compartilhar conhecimento aí. Valeu, forte abraço, fui, tamo junto, até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Convida mais um colega aí para assistir a aula. Valeu, gente!